Deixa o pai fazer. Depois nós brinca. Depois, tá bom? Deita, deita. Esse meu bichinho aqui é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe os irmãos. O irmão Edson, seja bem-vindo em nome de Jesus. E todos vocês que estão aí nos assistindo, para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunidos aqui no Facebook e também no YouTube, para que a gente possa transmitir um pouco da palavra de Deus aos queridos e amados irmãos, no soberano nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu gostaria que o irmão fosse compartilhando esta live, para a honra e glória de Jesus, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis nesta live, em nome de Jesus, e eu conto com isso com a ajuda dos amados irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão fosse compartilhando. E eu creio que eu posso contar com os amados irmãos. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Aleluia. E neste momento eu estarei falando sobre o tema a fé do centurião. A fé daquele homem que era um centurião de Roma, ele era um romano, mas ele estava ali buscando Jesus, No livro de Mateus, ali no livro de Mateus, nós encontramos, no livro de Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, tem um texto ali que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, que fosse à sua casa e curasse o seu servo. Maravilhoso Deus, querido Pai, estou aqui diante da Tua presença augusta e divina, meu Deus, para pregar a Tua palavra. E dizer, Senhor, ao povo, que Tu és o Deus que opera milagre. Tu és o Deus que tudo pode fazer. Tu és o Deus que opera em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus neste momento, opera teu milagre. Amém e amém.
O centurião romano, ele abordou Jesus. Ele abordou Jesus pessoalmente. E ele não deixou que a posição dele o impedisse de pedir ajuda para Jesus. Ele não deixou o seu orgulho atrapalhar. Entendeu, amados irmãos do YouTube? Ele não deixou que a posição dele, que ele era um centurião romano, mas ele também não deixou que a sua posição, o seu orgulho, o atrapalhasse de ir ao encontro de Cristo e de receber Jesus. De receber Jesus. De receber Jesus. Escute-me, isto é tão importante hoje em dia. A maioria das pessoas acham que elas são suficientes, porque elas têm posição, porque elas têm dinheiro, porque elas galgueiam um poder ou algo acima do que elas literalmente entendem. Mas eu estou aqui para dizer a vocês nesta noite: ninguém é tão grande, mas tão grande, que não será rejeitado por Jesus. E existe alguém que seja tão pobre, que não consiga chegar até perto dele. E graças a Deus por isso, que nós temos um Deus que opera milagre. Nós temos um Deus que não nos abandona. Um Deus que sempre está nos ouvindo. Porque o problema das pessoas, na maioria das vezes, é o orgulho. O orgulho. O orgulho. Achamos que nós já somos suficientes. Achamos que nós podemos humilhar as pessoas por causa do nosso poderio financeiro ou por causa do nome, da fama. Mas não é assim que funciona com Deus. E muita gente está perdendo bênçãos e sendo atrapalhado quando buscam de Deus uma cura, é por causa do orgulho. Sim, por causa do orgulho. Olha, ele não deixou que o seu status atrapalhasse. Ele não deixou a sua autossuficiência chegar num caminho. Não, ele não deixou. Ele não deixou nem mesmo a sua raça, que ele era um soldado romano. Ele não deixou que nem a sua língua o impedisse de chegar até Jesus. Ele não deixou. Isto é lindo. Isto é maravilhoso. Ele não deixou. Ele não deixou que o dinheiro dele distanciasse ou o tempo o afastassem de Cristo. Mas nem mesmo a sua raça, a sua língua, o seu dinheiro o distanciou ou o tempo afastaram o centurião de buscar a Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, se você está me ouvindo nesta noite
vocês do YouTube, você do Facebook. Se você não é autossuficiente, se você não é orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, você pode chegar até Jesus, que Ele vai te dar vitória, e que Ele vai te ouvir, Ele vai te amparar, Ele vai te abraçar, e Ele vai te curar nesta noite, em nome de Jesus. Estamos vivendo em uma geração hoje que qualquer motivo, qualquer coisa que nós encontramos para não vir a Jesus, hoje em dia está desse jeito. Qualquer motivo, qualquer coisa, nós falamos, não, eu não vou a Cristo, eu não preciso dele. Há uma jovem que acabou de morrer, eu não digo jovem, mas uma cantora. Eu não vou citar o nome dela aqui. Ela acabou de morrer com câncer. Mas o que faltou a esta jovem ou senhora, vamos dizer assim, foi buscar a ajuda de Deus. Ajuda de Deus. O que nós precisamos é da ajuda de Deus. Há coisas que somente Deus, que somente Cristo pode fazer, o homem não pode. Olha, nós colocamos a nossa ocupação diante de Deus, à frente de Deus. Na maioria das vezes também colocamos até o nosso trabalho na frente de Deus. Colocamos nossos status na presença de Deus. Nossa autossuficiência na presença de Deus. Nosso orgulho, nosso dinheiro na presença de Deus. Diante de Deus e na frente de Deus. Nós temos também os nossos passatempos. Nossas atividades. Nós temos aquilo que nós amamos, que nós gostamos de fazer, nós colocamos sempre na frente de Cristo, na frente de Deus. Eu estou falando nesta noite de um homem que era um soldado romano. Sim, ele era um soldado romano. Sim, ele era um soldado romano. Ele era um soldado que trabalhava para Roma. Ele era acima de um soldado, ele era um centurião. Ele era importante. Ele tinha mais de 100 soldados sobre a sua ordem, sobre a sua lei. Era ele que mandava prender, era ele que mandava soltar. Era ele que julgava o soldado, o centurião, o comandante romano. Ele não deixou que a ocupação, o trabalho, o passatempo, atividades com seus filhos e família, a preguiça, os jogos de futebol, os esportes da arena, da época. Ele não deixou. Nada interferia entre ele e Jesus. Nada poderia interferir, nada poderia interferir. Glória a Deus. Isto é maravilhoso.
Isto é tremendo. Ele não deixou que nada interferisse na sua vida e no seu chamado. Porque quando ele entrou em dificuldade, o servo dele estava doente, a enfermidade entrou na sua casa, entrou no seu pelotão, entrou ali no seu pequeno exército, ele ficou desesperado, ele disse: eu preciso ir a Jesus, eu preciso ir a Jesus. Mas nós, na maioria das vezes, nós encontramos qualquer motivo para não vir a Jesus. Ele dizia: Senhor, o meu criado está em casa. Ele é paralítico e violentamente atormentado pelo diabo. Atormentado pelo mal. Hoje em dia, o tormento tem tomado a mente das pessoas. Você sabe disso. Hoje em dia, as pessoas não têm mais paz. A maioria delas. A maioria delas não consegue nem mesmo dormir. A maioria das pessoas hoje em dia estão dormindo através de efeitos de remédios. Lisotan, diazepam, remédio para dormir. As enfermidades alastram em meio à nossa sociedade como uma dinamite explosiva. Cada dia aparecem mais doenças em nossa geração. O pecado cresce como um câncer no meio da nossa juventude. E você sabe, evangelista Vilmar Morinelli, um grande abraço, meu querido. Deus te abençoe. Que quanto mais você quebra as regras de Deus, mais você vai pagando um preço muito caro. Muito caro. O preço muito caro. Então é preciso que a gente acorde para a vida, né? Para a vida, né? Esse oficial romano, ele queria manter o seu servo e não queria que ele morresse. Então, Riscard ali do YouTube, Andrade, olha, aquele oficial romano, aquele centurião, ele não queria que o seu servo morresse. Ele queria mantê-lo vivo. Isto é a vontade de todos que têm um parente doente, que tem uma filha enferma, que tem um filho enfermo. É o desejo de todos. Minha nora Brenda Polese, seja bem-vinda, minha querida. Ninguém quer ver alguém da família morrendo. Ele não queria que ele morresse. Se este servo fosse apenas mais um empregado contratado, mas ele não era. Ele era alguém que fazia parte da família. Este oficial não teria se dado ao trabalho de perguntar a Jesus: ó Deus, não deixe meu servo morrer. Você viu o clamor da Preta Gil? Ela dizia a todo momento para o médico: eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Este homem mostrou compaixão
Paulo Freire, no YouTube, que está me assistindo também pelo celular, Paulo Freire, seja bem-vindo, meu querido. Eu peço oração por Adão Lopes. Vamos estar orando pelo Adão, em nome de Jesus. Aleluia. Este homem mostrou compaixão por alguém que não se esperava que ele mostrasse compaixão. Olha. E hoje nós sabemos que pessoas que talvez nem façam parte da família da gente costumam ter mais compaixão da gente do que da própria família. Às vezes nós encontramos filhos e filhas colocando seus pais em uma casa de repouso e dizendo: não queremos mais vocês aqui. A humanidade está sem amor. Aquele centurião mostrou compaixão por alguém que não tinha o seu sangue, por alguém que não era membro da família, mas era como família. Talvez fosse o melhor amigo que aquele centurião tivesse. E é tão bom quando tem alguém que faz alguma coisa pela gente. É tão bom, Paulo Freire, quando tem alguém que diz: eu vou orar por você, eu vou interceder a Deus em prol da sua vida. E você vai superar. E você vai superar. É tão bom. É tão bom. Não é verdade? Então, eu digo aos queridos e amados irmãos que aquele centurião sabia que Jesus não ia rejeitar o seu pedido. Ele não ia rejeitar o seu pedido. E nesta noite também eu creio que se você buscar a Deus, Ele não vai rejeitá-lo. Ele terá misericórdia. Ele terá misericórdia. O centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. Mas diga somente uma só palavra, e o meu criado há de curar. Eu também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: este vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. Mateus 8, 8 e 9. O povo judeu na época não acreditava que milagres de longa distância fossem possíveis. Eu lanço uma palavra profética daqui da cidade de Belo Horizonte, cidade de Betim, região metropolitana, para o Adão Lopes. Seja curado aonde você estiver agora. Foi isto que Jesus fez. Jesus apenas disse uma palavra. Ele apenas lançou a palavra profética, Zelir Quadra. Ele simplesmente lançou a palavra profética do Ogival Bezerra. Ele lançou aquela palavra profética e o servo dele foi curado. Mas o povo judeu não acreditava que fosse capaz de acontecer algo assim, Aparecida Fernandes. Eles achavam que não haveria possibilidade de acontecer algo assim tremendo desse jeito. Se você acredita em milagres, diga: eu acredito em milagres.
A palavra diz que é possível tudo para aquele que crer. Para aquele que crer, tudo é possível. Mas o centurião, ele tem um raciocínio de outra forma, com base em suas próprias experiências. O centurião, então, agora, ele vai emitir ordens e receber obediência à distância, porque ele está sob a autoridade do império que governa a terra. Está sob a autoridade de Cristo. Ele agora está sob a autoridade da palavra. Ele agora está sob a autoridade da palavra profética de Cristo Jesus. E agora é a hora dele crer. Aleluia! Jesus vai emitir agora uma palavra profética, uma ordem. E ele então recebe esta promessa. Ele recebe esta palavra profética. Aleluia. Ele agora sabe que está diante daquele que governa toda a autoridade, do Deus de Israel. Ele está sobre essa autoridade, do Deus do céu. Não é o governo de Roma, não é o governo da terra, não é o governo político, não é o governo de anjos, não é um governo levantado pelo povo, pelos povos, mas sim é um governo levantado por Deus. Cristo foi enviado à terra como homem-Deus, como Deus-homem, o Filho do homem. Lucas assim o apresenta. Ele agora vai emitir um comando. Eu quero nesta noite emitir um comando dos meus lábios para a sua vida, para o seu coração, para as suas finanças, para a tua saúde. Em nome de Jesus, seja próspero, em nome de Jesus, seja curado nesta noite, fortalecido nesta noite. Aleluia. Ele emitiu um comando de sua própria boca para banir os poderes que estão sujeitos a ele, e um deles é a doença. Ele veio para banir a morte. Ele veio para banir as doenças. Ele veio para banir as forças do inferno, as forças de Satanás. Jesus Cristo, nosso Deus. Aleluia. Emitir um comando. Ele sabia que a palavra de Cristo e sua autoridade eram suficientes. Você crê nisso? Você crê que a palavra do Senhor é suficiente? Você crê que a autoridade de Cristo é suficiente na sua vida? Você pode crer? Então escreva no chat: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Olha, ele sabia que a palavra de Cristo seria uma vez só. Ele acreditou às palavras de Cristo antes de ver as obras. E isto é interessante.
Antes que eu veja as obras, eu creio. Antes que eu veja a cura, eu creio. Antes que eu veja a libertação, eu creio. Eu não sou como Tomé, que você precisa ver para crer. Mas ele creu. Antes de acontecer, ele creu. Antes de acontecer, ele creu. E Jesus ficou maravilhado. E Jesus disse: isto é que aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. Ele era um homem nobre. Este homem de grande fé procurou Jesus para pedir que curasse o seu servo. Mesmo não sendo judeu, e mesmo não tendo autoridade de conhecer pessoalmente o Senhor, o Salvador. Então este centurião, a vida dele tem que ser estudada. A fé deste centurião nos inspira a seguir a Cristo com todo o nosso coração. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Edileuza Maria, seja bem-vinda. Seguirei ao meu bom mestre, para onde ele for eu irei. Osés Moreira, seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele se aproxima de Cristo, irmão gentil, seja bem-vindo, meu querido. E quando ele aproxima de Cristo, o centurião demonstra humildade ao reconhecer que não era digno. Olha, eu vou dizer para vocês, nós também não somos dignos. Eu quero ir mais adiante. Nenhum que está aqui hoje é digno. Nós não somos. Estamos aqui por causa de sua grande misericórdia. Mas nós não somos dignos. Aquele centurião disse: meu Deus, Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas eu te peço apenas uma só palavra de cura. E o que é que você tem para pedir a Cristo nesta noite? O que você tem para pedir a Cristo nesta noite? Você que está me assistindo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e o meu criado há de ser curado. Uma só palavra. Ele não precisou fazer elo de oração. Ele não precisou fazer campanha de quebra de maldição. Ele não precisou fazer 7 elos, 7 semanas, a corrente de Daniel. Não, ele não precisou fazer isso. Ele apenas disse: Senhor, diga somente uma vez. Diga somente uma palavra, e meu servo será curado. Que fé, gente! Que fé genuína! Que fé tremenda!
desse centurião. É impressionante. Olha, você imaginou que fé maravilhosa. A humildade é um atributo essencial para a fé verdadeira. Você sabia? A Bíblia diz que a humildade exalta, a soberba arruína o homem. A humildade é um atributo, pois ela nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus e a sua soberania. Por esta razão, a palavra diz: seja todo homem mentiroso, e Deus seja sempre verdadeiro. Todo homem mentiroso, e seja Deus sempre verdadeiro. O centurião, ele tinha uma confiança na autoridade de Jesus. Porque ele acreditava que uma palavra sua seria suficiente para curar o seu servo. E eu também creio. Eu também creio. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Grande confiança. Grande confiança. Adário Rodrigues, seja bem-vindo. Irene Piccoli, seja bem-vindo. Meus irmãos do Facebook. Ele reconheceu em Jesus uma autoridade que ele próprio exercia em suas funções militares. O centurião disse: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados debaixo de mim. Eu digo a este ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Olha, a confiança na autoridade de Jesus é uma característica fundamental para a fé verdadeira, pois ela nos faz crer que Ele tem poder sobre todas as coisas e sobre tudo que é capaz de agir em nosso favor. É por isso que eu nunca coloquei a esperança no governo. É por isso que eu nunca coloquei a esperança no homem. É por isso que eu nunca coloquei a minha fé na igreja. Irmã Irene Piccoli, obrigado. É por isso que eu nunca coloquei a minha esperança na política. Eu nunca coloquei a minha esperança na cultura, no dinheiro, nunca coloquei minha esperança em fábulas. Eu nunca coloquei minha esperança em mensagem de... Olha, eu nunca coloquei a minha esperança em frases de efeito. A minha esperança eu coloquei em Cristo. A fé verdadeira sempre vai confiar em Deus. A fé verdadeira sempre vai confiar em Cristo. A fé verdadeira sempre vai confiar no Senhor. A fé verdadeira sempre vai, aleluia, crer que Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Grande confiança. Adário Rodrigues, seja bem-vindo.
Isto é maravilhoso. Isto é tremendo. Isto é tremendo. Minha do céu, matava a fome daquela gente. Glória a Deus. Aleluia. Esta fé é um exemplo para nós. A fé do centurião foi um exemplo de confiança em Cristo. Ele sabia que ele era um romano, mas independente da sua origem, a fé não tem religião, a fé não tem cor, a fé não tem nacionalidade. Não se discute a fé. A fé você vive, porque tudo é possível para aquele que crê. A fé está independente do seu conhecimento. Em quem você está crendo? Ele acreditou que uma palavra de Jesus seria suficiente. Suficiente para curar o teu servo. Suficiente para mudar a situação. Suficiente para mudar toda a história. Suficiente para mudar a direção. Ele acreditou. E assim foi. E assim foi. E assim foi. Jesus disse ao centurião: vai! Olha que palavra linda. Vai! Assim como você creu que seja feito, vai! O Senhor está falando nesta noite, vá! O Senhor está falando nesta noite, vá! O Senhor está falando nesta noite, vá! É momento de ir, Irene Piccola, é momento de ir, Paulo Frei, é momento de ir. A fé do centurião está nos inspirando nesta noite a crer em Jesus, a confiar em sua autoridade, mesmo em situações difíceis. Marta e Maria acreditaram que mesmo seu irmão, depois de morto, ainda havia esperança. Marta e Maria disseram: se ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esta foi a esperança daquele pobre leproso quando desceu da montanha. Ele estava no pé, esperando Jesus. Ele disse: se tu queres, pode me purificar. Aleluia. Em situações difíceis, Pedro, quando estava afogando nas águas daquele mar turbulento, ele grita: socorro, Senhor. Aparentemente era impossível. Aquilo lá era impossível. Mas os impossíveis são para aqueles que têm uma fé do impossível. Aleluia. Aleluia. A história do centurião nos mostra que a fé verdadeira é baseada na humildade. Na humildade. É baseada
a nossa fé verdadeira. Ela é baseada na humildade. Ele era um centurião, mas ele era humilde. A fé genuína, ela é baseada também na confiança e na autoridade de Jesus. E na crença em sua capacidade de agir em nosso favor. É tão bom quando a gente segue olha, o exemplo do centurião. E confiar plenamente em Cristo Jesus, 100% confiando em Deus. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é pardo, moreno, escuro, se você é de outra nação, de outra raça, não importa. Se você confiar plenamente em Cristo Jesus, independente do seu conhecimento pessoal, eu creio que Deus vai lhe conceder a graça de uma fé tão profunda e verdadeira quanto a do centurião. Ele vai. Ele vai. Havia uma menina, ela era apenas uma criança, ela tinha 7 anos de idade. E ela, às vezes, ela viajava junto com seu pai. O pai desta criança era comandante, capitão em um dos barcos que ele navegava em águas profundas no grande oceano. E teve um dia que o céu começou a ficar escuro. As águas começaram a ficar turbulentas por causa da tempestade de raios de vento e chuvas que começou a cair sobre aquele barco que estava em alto mar. Havia muitas pessoas ali dentro daquele barco. Os marinheiros estavam apavorados porque o barco começou a balançar com a força das águas e da tempestade, do vento contrário. E havia um homem lá no piloto. Lá, o piloto era o próprio pai desta garotinha de 7 anos. E ele estava no leme do barco. E a garotinha estava sentada em um canto daquele barco, tranquilamente. Ela estava cantarolando uma canção, estava cantando uma canção, despreocupada. Enquanto os marinheiros lutavam para manter a vela, para que o vento não fosse contrário e afundassem aquele grande barco. E alguém chegou perto dela e disse: "Ei, garotinha, você não está com medo?" Ela olhou para aquele marinheiro que lhe fazia a pergunta e disse a ele: "Por que eu teria medo?" Ele disse: "Por causa da tempestade. Olha para você ver, a tempestade está quase afundando o barco e você não tem medo?" Ela disse: "Não, eu não tenho medo." E aí o marinheiro perguntou a ela: "De onde que vem a você esta coragem?" Ela dirigiu o dedo em direção ao leme do barco. Ela disse ao marinheiro: "Você está vendo aquele homem? Você está vendo aquele homem que está segurando aquele barco?"
está comandando o barco. Ele disse sim, ele é o comandante, ele é o capitão do barco. Ela olhou para o marinheiro e disse: pois bem, aquele homem, ele é meu pai. Ele é meu pai. É ele que está comandando este barco. Então, por que razão eu vou ter medo? Por que razão eu teria medo? Sendo que meu pai é que é o marinheiro, que é o capitão e o comandante deste barco. Ela tinha certeza absoluta que aquele barco jamais afundaria, porque o pai dela era o comandante daquele barco. E enquanto o pai dela estivesse na direção daquele barco, o barco jamais afundaria. Assim também é o nosso coração para com o nosso Deus. Enquanto Deus for o comandante da sua vida, do barco da sua vida, a sua vida não vai ser preciso temer as tempestades, as intempéries, os relâmpagos da vida, os ventos contrários da vida, porque Jesus Cristo estará sempre no comando da sua vida, está sempre no comando do seu coração. Aleluia! Isto é fé. Isto é uma fé genuína. Isto é uma fé que tinha no coração daquela criança, em nome de Jesus. Aleluia. A fé do centurião era uma fé, Marlene Souza, de outro nível. A fé daquele centurião era uma fé que mandava a doença embora. Era uma fé que acalmava a tempestade. Era uma fé que tirava a dor. Era uma fé que curava o coração. Uma fé que curava a diabetes. Uma fé que curava o problema de trombose. Uma fé que curava a dor nas costas. A paralisia das pernas. A fé que curava um esôfago, um rins que não está funcionando. Uma fé que curava um fígado que está tudo cheio de gordura e você não sabe o que fazer. Uma fé que tem o poder de limpar o teu pâncreas, de curar um câncer. Uma fé que tira toda a sequela do pecado. Era a fé daquele centurião. E eu creio nesta noite, você que pediu oração para nós, eu peço a Deus que esta fé de outro nível, genuinamente poderosa, te alcance nesta noite. Esteja onde você estiver no Brasil, eu não te conheço. Eu nunca lhe vi. Mas uma coisa eu posso te afirmar. O Cristo que eu sirvo, Ele te conhece. Ele entra no seu coração agora. Ele vai mudar a tua vida e a tua história, em nome de Jesus. Eu sei que tem muitos deixaram de crer há muito tempo. Alguns viraram ateus. O Brasil está crescendo o ateísmo. Mas eu vou te dizer nesta noite, esqueça tudo que falaram para você contra Deus e contra Cristo. Olhe para a cruz mais uma vez. Olhe para o Calvário mais uma vez. Porque nós temos um Cristo que opera milagre. Nós temos um Cristo que pode te curar.
levantar você agora desta cadeira de roda, curar a sua dor e limpar as suas chagas. Quem está te pregando isto é um ex-leproso e um ex-mendigo, que viveu 14 anos dentro de leprosários em nosso Brasil. Eu passei por 2 leprosários, aqui em Minas Gerais. Mas um dia, Jesus Cristo despertou esta fé no meu coração. E Ele me curou da lepra. E Ele me tirou da vida de mendigo. E fez de mim um homem curado, libertado e salvo pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje eu tenho filhos, esposa. Ele devolveu a vida que eu tinha perdido. Eu tinha apenas 23 anos de idade. Estava preso dentro de um leprosário. O médico disse para mim: Abraão, você vai morrer. Abraão, você está todo contaminado pela lepra, sua orelha, seu nariz, sua pele. Suas mãos estão atrofiando por causa da lepra, os seus pés. Você daqui a pouco vai começar a exalar mau cheiro, porque a doença da lepra apodrece a carne do corpo. O meu laudo médico está aqui na gaveta guardado. Ele tinha acabado de assinar o meu atestado de óbito dizendo que eu já tinha morrido, mas eu estava ali vivo diante do médico. Mas o dermatologista olhou para mim e disse: não, eles te enganaram, você já está morto aqui no leprosário, você nunca mais vai sair daqui. Você está confinado a morrer. Você nunca vai conhecer ninguém. Você nunca vai poder se casar. Você nunca vai ter o privilégio de carregar um bebê no colo e dizer: meu filho, ou dizer: meu neto. Você nunca vai poder conhecer uma moça e dizer: minha esposa. Não. Você não tem futuro, Abraão. Você é esquecido pela sociedade, esquecido pelo governo. Você foi colocado aqui para morrer. E eu saí de frente daquele médico chorando, com lágrima nos olhos. E eu vi que a lepra já estava me dominando por completo. Eu fui encontrar minha mãe. Eu tinha 17 anos de idade quando eu cheguei ali no leprosário. 17 anos. Eu fui criado dentro de um orfanato. Eu fui mandado para o orfanato com 5 anos de idade. E eu saí do orfanato com 17 anos, porque eu estava leproso, como minha mãe era leprosa. Quando eu cheguei aqui no leprosário em Betim, em Belo Horizonte, a cidade onde eu moro até hoje, eu encontrei minha mãe. Minha mãe tinha 37 anos de idade. Ela estava com câncer, tuberculose e lepra. No 8º dia que eu estava com mamãe dentro do leprosário, mamãe estava deitada no meu colo, era um sábado de manhã. Mamãe disse: meu filho, eu tenho apenas meia hora de vida. E converse comigo o que você quiser. Pergunte o que você quiser perguntar, porque daqui meia hora eu estarei morta. Mamãe dizia que me amava. Mais de 100 vezes ela falou: mamãe sempre te amou. Mamãe sempre sentiu tua falta. Quando você foi arrancado dos meus braços e levado para aquele orfanato, eu fiquei sozinha, solitária e chorando, e fui conduzida para o leprosário. E agora você está diante de mim e eu estou morrendo. Ela morreu ali, no meu colo, dizendo que Deus me amava,
dizendo que Jesus me amava. Eu fui colocado no pavilhão que tinha mais de 1000 leprosos. E ali eu me tornei um mendigo, um esmoléu. Eu comecei a viajar pelo sul de Minas e Triângulo Mineiro pedindo esmola. Até que em 1983, o evangelista Dimmer Swaggart estava pregando o evangelho na Rede Bandeirante. Era domingo de manhã. Ele estava pregando o texto de Mateus capítulo 8, dizendo que Jesus me amava e que ele estaria descendo ali no leprosário onde eu estava. Ele iria me curar. Ele ia tirar a lepra do meu corpo e eu acreditei naquela pregação. A segunda-feira de manhã, eu entrei numa Kombi que a gente viajava, muito velha, com mais 12 leprosos dentro daquela Kombi. Eu peguei o saco de mendigo e coloquei nas costas. Eu calcei meu sapato de bico de couro, sapato de couro com bico de ferro para mim não cair na rua porque meus dedos estavam aleijados. Entramos numa cidade no sul de Minas chamada de Baixada. Ali era proibido leprosos entrar e pedir esmola. A polícia expulsou a gente da cidade. Eu fui debaixo do viaduto logo à noite, debaixo de uma ponte. Eu fiz a minha cama com capim. Eu deitei sobre aquele capim molhado. E naquela noite, Jesus Cristo enviou um anjo e me libertou. Amados, quando acordei às 6 da manhã, eu ajoelhei na margem de um rio que eu tinha orado e pedido a Deus a minha cura. Quando eu levei minhas mãos da água, eu vi que eu estava curado da lepra. As minhas mãos estavam restauradas. Meu nariz, minha pele, orelha, tudo limpo como a pele de uma criança nova e restaurado. O meu corpo tinha sido limpo, tinha curado. Jesus tinha tirado toda a lepra. Eu estava restaurado, limpo. Naquela hora, eu tomei um banho naquele rio. Eu retornei para o leprosário. A junta médica se reuniu. E eles perguntaram mais de 30 vezes, quem foi que fez isto com você? Eu disse, doutores, vocês não entendem. O que vocês não são capazes. A medicina não é capaz. Jesus Cristo é capaz. Jesus Cristo é capaz. Jesus Cristo é capaz. Naquele momento, eu saí dali com minha guia de alta, ela está aqui guardada. Eu voltei para a sociedade. Eu fui numa igreja da cidade. Ali eu confessei Jesus como Salvador e Ele mudou a minha história. E hoje eu estou aqui, com 65 anos, pregando esse testemunho há 40 anos, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus cura e leva para o céu. Eu digo a vocês desta noite, Marlene Souza, Jesus é capaz. Se você está doente, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma visita na sua casa, se você quer ter um homem de Deus, um evangelista, intercedendo pela sua vida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no ar, vou falar agora. É 31 97 14 35 026. Está na entrada do meu canal do YouTube. É só você procurar lá. Telefone, está tudo lá. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã com outra live, para a honra e glória de Jesus. Amados irmãos do Facebook e do YouTube, que a graça de Deus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo ficam com todos. Amém, amém, amém.
Deus os abençoe. Irmã Marlene, entra aí no nosso WhatsApp e conta o seu testemunho para nós, minha querida.